Bom dia mais uma vez. Vamos prosseguir a gravação da sessão de hoje, 3 de setembro de 2020, da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Já tivemos uma gravação, duas gravações, na realidade, da manhã de hoje, e vamos dar nessa parte final desta manhã. Estamos tratando como tema imposto de renda pessoa física, e eu vou passar a palavra agora aos processos Conselho de Relatoria do Dr. Leonan Rocha de Medeiros, e vamos começar com o item 93 da pauta, se eu não me engano, né, Leonan? E já ele passa a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Vocês me ouvem bem? Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Item 93, Marcelo Peixoto, imposto de renda pessoa física. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da 7ª turma da DRJ de Belo Horizonte, que por unanimidade de voto julgou improcedente pedido deduzido na impugnação, cujo acordo restou assim emendado. Essa decisão da DRJ de 2012. Eu vou ler só um trechos destacados, fazendo uma apresentação resumida da minuta, conforme autorizado no RICAF. Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, considera-se omissão de rendimentos dos valores recebidos acumuladamente decorrente de ação judicial não declarados pelo contribuinte. Conforme o artigo 12 da Lei 773, os rendimentos recebidos acumuladamente são tributados no meio do seu recebimento, exime de caixa. O lançamento foi bem sintetizado pela DRJ, pelo que passa a adotar. De acordo com a notificação do lançamento, a autoridade lançadora, ao revisar a declaração de imposto de renda pessoa física, constatou a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente pessoa física, sujeita à tabela progressiva. Conforme a análise dos valores declarados pelo contribuinte e informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, esclarece a fiscalização que os honorários advocativos pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre rendimentos tributados, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não tributados. Após a revisão feita nas informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração, o valor do imposto restituído declarado passou a ser, aí tem um valor aí. A impugnação foi bem sintetizada também pela DRJ, também adoto ela. O contribuinte conformado apresentou impugnação. Na impugnação ele não concorda com o valor do imposto de renda restituir, tem um valor aí, pois entende que o valor correto seria outro, conforme bem declarado. Alega que conforme o documento de processo trabalhista, número tal, de onde originou o crédito recebido pelo impugnante, nem a sentença, nem o acordo determinou o desconto de imposto de renda sobre o crédito. É incabível o recolhimento feito pelo Banco Bradesco, a Receita Federal, o imposto retido, né? Vez que não houve determinação expressa nesse sentido, sendo imposto indevido. Requer sejam refeitos os cálculos para a apuração correta dos valores devidos do imposto de renda, sem considerar o valor recebido na ação trabalhista. Afirma que maior parte do crédito recebido é proveniente de salários e demais benefícios que foram pagos durante o curso do processo, visto que era portador de estabilidade provisória da Lei 8.213. Entende que o crédito tem natureza indenizatória, uma vez que é referida à indenização do tempo parado, mesmo que tais valores tenham origem nos salários e outros benefícios enquanto durou o contrato. Como se vê a sentença e o acordo não determinado, desconto de imposto de renda sobre o crédito deferido no processo. E no cálculo homologado, cuja cópia encontra-se nesta delegacia, verifica-se que o Banco Bradesco não fez qualquer desconto de INSS sobre salários retidos. Se a natureza fosse salarial, seria descontado os valores devidos à Receita Federal e também para a Previdência Social. Requer seja acatada a impugnação, refazendo seus cálculos do imposto. A tese não foi acolhida pela DRJ, conforme bem sintetizado na emenda que já fez a leitura, em parte, que fixou tese de regime de caixa para a RRA. No recurso voluntário sujeito passivo reitera o pedido, e na peça recursal especialmente pede para ser considerado o cálculo mês a mês e deduzido os honorários. É o que importa relatar. O recurso é admissível, portanto conheço, mérito. Quanto ao juiz de mérito, passa a apreciá-lo. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício, que reduziu o imposto a restituir, e se refere à revisão da declaração de imposto de renda pessoa física do recorrente, na qual se constatou a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoas jurídicas sujeitas à tabela progressiva. A DRJ, confirmando o lançamento, firmou o texto de que os valores recebidos acumuladamente decorrente da ação judicial são não declarados pelo contribuinte, são tributados no meio do seu recebimento, regime de caixa. Lá do outro, o recorrente se enxuga contra este entendimento, além de requerermos que os honorários advocatícios pagos sejam reduzidos à base de cálculos, sendo refeitos os cálculos para a correta aplicação da tributação. Especialmente pede para ser considerado o cálculo mês a mês e deduzidos os honorários.
o recorrente ainda se insurge contra a tributação dos rendimentos, pois seriam indenizatórios, e a Justiça do Trabalho teria assegurado não exigência da contribuição previdenciária do imposto de renda. A sentença trabalhista não tinha não mandava fazer essas retenções. Pois bem, entendo que os rendimentos são sujeitos à tributação do imposto de renda, tendo-se substanciado em disponibilidade econômica em prol do contribuinte, não lhe assistindo razão na alegação, até porque, como bem pontuado na DRJ, a Justiça do Trabalho bem delimitou a necessidade de serem recolhidas as contribuições previdenciárias e o imposto sobre a renda, o que afasta o argumento vindicado. Em continuidade, sendo rendimentos tributáveis, tenho em mente que o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente em virtude de condenação judicial da fonte pagadora deve-se observar as tabelas dialéticas vigentes à época em que essas verbas teriam que ser pagas, regime de competência, vedando-se a utilização do montante global para parâmetros de regime de caixa. Demais disso, no que tange aos honorários advocatícios, é assento nesse egrégio conselho, que na hipótese de rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial, limite-se a redução do valor das despesas dos honorários advocatícios comprovadamente paga pelo contribuinte, necessárias ao recebimento dos rendimentos tributados. Sendo assim, com parcial razão recorrendo desse capítulo, deve-se recalcular o imposto. Ante o exposto do provimento parcial, recurso para determinação de imposto de renda calculado utilizando as tabelas dialéticas do imposto vigente a cada mês de referência, observando a renda oferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial, sendo deduzidos o valor das despesas com honorários advocatícios comprovadamente pagas pelo contribuinte. É como voto. Obrigado, Leonan. Alguém tem alguma dúvida? Vou passar a votação. Só fiquei com a dúvida se que são os honorários, porque lá aqui fala que a classificação dos honorários pagos deve ser proporcionalizado conforme a natureza dos rendimentos. Não seria bom deixar isso claro também, não? Porque lá na decisão está falando que deve ser deduzido os honorários comprovadamente pagos. Não está certo aí se esse rendimento é todo tributado, né? Como é, Mário? Entendi, não. Os honorários, aqui você está colocando despesas com honorários de advocacia comprovadamente pagos pelo contribuinte, né? Isso. Esse rendimento é todo tributado? Não, os honorários são deduzidos do que ele recebeu, né? Os honorários, ele não é advogado não, tá? Ele pagou foi uma ação trabalhista, ele pagou para receber. Leonardo, A pergunta acho que do Mário é no seguinte sentido: alguém recebe 100 mil numa reclamação, boa parte desses rendimentos são tributáveis e outra parte seriam rendimentos isentos. Isso. Você Então, deduz. Recebeu 100 mil, 10 mil é deshonorável, você tributa 90. Não, estou indo mais adiante ainda, vamos por parte. Recebeu 100 mil. Parte desses 100 mil, da natureza da verba trabalhista, já é isento. Então, recebeu 100 mil, 80 mil é um rendimento tributável, 10 mil, por exemplo, é FGTS, férias. Então, na decisão trabalhista vai dizer 80 mil é rendimento tributável e 20 mil é rendimento isento. É pacífico aqui no CARF que os honorários somente são deduzíveis da parte tributável. Então, se faz uma regra de 3, e nesse caso ele pagou 10% de honorários, ele só teria direito de deduzir 8 mil, que seria os honorários referente à parte tributável do principal. Sim, sim. Então, eu acho que a pergunta do Mário, acho que é nesse sentido, não sei se o Mário está assinando que sim, que saber se o valor principal da reclamação trabalhista, se foi acordo, se tem esse documento nos autos, se foi acordo, muitas vezes não diz. Ou diz... Não, foi sentença. E fala ali, tem cálculo desse processo para mostrar se os rendimentos eram, ou na sentença deixa claro se seriam rendimentos tributáveis? Diz que é rendimentos tributáveis. A própria sentença manda deduzir. Manda recolher o imposto de renda. E as contribuições da fonte, né? Mas, sobretudo, tem alguma parcela que foi... Não teve nenhuma parcela afastada, não. Sobretudo. Então, acho que é isso, tá? Então, deduz 100% dos honorários. Isso. Então, tranquilo, está bem circunstanciado no teu voto? Tá. Essa parte aqui, que todos os rendimentos são tributáveis? Isso. Então, tá. É só isso, então, aí, o doutor Mário. Certo, Mário? Ok, eu acompanho o voto do relator, presidente. Ok. Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Ludmila?
Também acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou por unanimidade de votos para passar provimento, para que seja feito esse recálculo mês a mês da autuação com o abatimento dos honorários, com a palavra do doutor Leonan para o item 94 da pauta, interessado Darcy Freire. Item 94 da Cifrei. Cuida-se o caso versante de recurso voluntário relativo à decisão da 4ª turma da delegacia da DRJ de Porto Alegre, 4ª turma de Porto Alegre, que por unidade de voto julgou improcedente o pedido deduzido da impugnação, cujo acordo restou a ser emendado. Esse acordo é de 2012 também, as teses fixadas pela DRJ. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não apresentando as causas apontadas no artigo 59 do decreto 7235, não há que se falar em nulidade. No ano calendário em litígio, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária e regime de caixa. Tese da DRJ. O lançamento foi bem sintetizado nesses termos. O interessado foi autuado relativo ao ano calendário 2006 em decorrência de apuração de omissão de rendimentos decorrente de decisão da Justiça Federal e omissão de rendimentos de aposentadoria por tempo de serviço. A impugnação foi apresentada nesses termos, resumidamente. O contribuinte impugnou tempestivamente a auto de infração, fazendo em síntese alegações de que recebeu notificação do lançamento referente ao imposto de renda da pessoa física de calendário 2006, referente ao recebimento de valores que lhe foram sonegados pelo INSS no período de sua aposentadoria, mediante sentença judicial. O referido lançamento foi objeto de solicitação de retificação do lançamento, sendo que em outubro de 2008 o impugnante recebeu o deferimento de sua solicitação, cancelando a notificação do lançamento. A decisão administrativa deferiu o pedido do impugnante e esta decisão administrativa foi notificada ao contribuinte, ou seja, foi publicada. O seu alcance atingiu diretamente o pretendido crédito tributário lançado pela administração anteriormente. A decisão administrativa é um ato irretratável. A administração não apresentou sequer um fundamento para quedar de nulo aquele ato decisório já proferido. Não houve menção a qualquer tipo de nulidade quanto àquele ato, somente uma determinação para desconsiderá-lo em momento posterior. Requer, portanto, que seja recebida preliminarmente como suficiente para declarar a nulidade do auto de infração. Somente poderia a administração proceder em novo lançamento sobre outro fato, ainda não prescrito, que gerasse novo crédito, mas não produzir novo lançamento, através de outro procedimento, agora auto de infração sobre o mesmo fato tributário. Neto, o impugnante vinha recebendo valores a menor título de aposentadoria, sendo que em 98 ingressou com ação judicial para buscar as diferenças. A partir do trânsito em julgado da decisão, a aposentadoria do impugnante passou a ser de X reais. No ano de 2007 e no ano de 2006, os valores recebidos estão na faixa da isenção. Entretanto, de forma equivocada, a Caixa recolheu indevidamente o imposto de renda retido na fonte, o IRPF. Equivocada e indevidamente porque o valor recebido não é tributável, uma vez que é somatório de vários anos de pagamentos a menor, ou seja, se os valores tivessem sido pagos fora de forma correta, mensalmente, o solicitante estaria isento. Mais equivocada ainda é o auto de infração, onde a Receita pretende imputar imposto de renda da pessoa física, mais multa e juros sobre a parcela recebida em atraso de aposentadoria. Ora, tanto a Caixa quanto a Receita estão errados. A jurisprudência é uníssona. A tese de defesa não foi acolhida, conforme já li na ementa. No recurso ele reitera a impugnação, o recurso é admitido, portanto, dele conhece, nulidade. Observe que o recorrente alega nulidade, sustenta que já havia sido autuado anteriormente, então haveria duplicidade de exigência ou impossibilidade de nova atuação, e a notificação atual deveria ser nula, advoga que o auto de infração é nulo. Pois bem, não existe razão recorrente nas teses de nulidade. Explica. É verdade que o lançamento atual foi precedido de uma notificação do lançamento que havia apurado o mesmo crédito tributário, todavia aquele lançamento, após apreciação de solicitação de retificação do lançamento, apresentado pelo interessado, foi anulado, e o fato de ter anulado não basta, não obsta novo lançamento dentro do prazo decadencial. Deste modo, o novo lançamento substitutivo, lançado apenas após a extinção do anterior e não decaído no calendário 2006, notificado em 2008, não caracteriza duplicidade ou nulidade, nem a vedação para lançar corretamente a omissão de rendimentos dentro do prazo decadencial. De mais a mais, não há que se falar em nulidade se não está violado o 7235. E se o auto de infração respeitou o artigo 10 e não há violação do artigo 59. Deste modo, regida pela nulidade. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, posso apreciá-lo. Como informado no início pretérito, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício, com exigência de imposto sobre a renda pessoa física suplementar, e se refere à omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação
da Justiça Federal e de omissão de rendimentos de aposentadoria por tempo de serviço. O recorrente, em suma, sustenta que se os pagamentos relativos aos atrasados de aposentadoria tivessem ocorrido no momento apropriado, estariam isentos do imposto de renda. Lá do outro, a DRJ diz que se aplica ao regime de caixa e, por isso, não concorda com a defesa, porém assiste razão à recorrente e explica. O lançamento foi realizado sob o regime de caixa, aí aqui aplica o regime de competência, né? O imposto de renda incide sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente em virtude de condenação judicial, tudo aqui anterior à decisão do Supremo, a decisão do tema 368, são fatos de 2006, a decisão da DRJ de 2012, sendo assim, deve-se recalcular o imposto sobre regime de competência. Ante o exposto do provimento parcial, o recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando as tabelas de alíquotas de imposto vigente a cada mês de referência, observando a renda oferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial, é como voto. Ok. Abertos a dúvidas, debates. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, presidente. Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então fica esse resultado, né, de recálculo do imposto conforme as alíquotas, parcial provimento, conforme as alíquotas vigentes a cada mês de referência, mês a mês. E passo a palavra novamente para o Leonan, item 95 da pauta, Celina Antônia, a interessada. Item 95 da pauta, Celina Antônia. Vou pedir vênia para utilizar novamente o RICAF, que deixa o presidente fazer uma leitura resumida, especialmente nesse caso, porque tem uma intempestividade. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 4ª turma da DRJ de Porto Alegre, que por unanimidade de votos julgou improcedente o pedido deduzido da impugnação. Eu trago a ementa nesse acordo, nessa minuta. Eu trago o relatório sobre o lançamento, trago um relatório sobre a impugnação, trago um relatório sobre a decisão da DRJ e no recurso voluntário, o sujeito passivo, reitero no termo da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, efeito cancelar o lançamento, alega que o recurso foi originalmente protocolado via Correios no dia 30 de 3 de 2012, mas como não foi recebido na unidade de origem, requereu fosse conhecida a cópia colacionada. Aí ele colacionou uma cópia relativa ao recurso, segundo o recorrente, originalmente protocolado nos Correios. Em literalidade, assim se manifestou. Aspas. Em anexo, consta cópia de recurso ao Conselho de Contribuintes encaminhada à Receita Federal pelo Correio no dia 30 de março de 2012. Tal recurso não foi recebido e protocolizado até o momento, vindo a contribuinte por meio da presente manifestação solicitar o recebimento do recurso. É o que importa relatar, admissibilidade. Apesar de alegar ter protocolado o recurso em 30 de 12 de 2012, folha 79, o que ensejaria o conhecimento, o recorrente não atende ao referido pressuposto extrínseco relativo à tempestividade. Ora, a intimação postal dando ciência da decisão recorrida se deu em 6 de março de 2012, conforme aviso de recebimento nos autos, folha 77. O protocolo recursal efetivo se deu em 24 de 4 de 2012, posterior aos 30 dias, quando já vencido o prazo. Ademais, despacho de encaminhamento confira, ademais, existe despacho de encaminhamento que confirma a intempestividade, folha 87. O recorrente alega que teria protocolado o recurso em 30 de 3 de 2012 pelos Correios, mas não há prova, uma só prova nos autos para a alegada afirmativa, sequer um comprovante de entrega da documentação na agência postal, pelo que seu argumento desprovido da respectiva comprovação não se sustenta. Aliás, tratando-se de fato constitutivo, a prova compete a quem alega, isto é, compete ao recorrente, mas este não faz a devida comprovação do que afirma. Pelo exposto, não conheço do recurso, é como voto, presidente. Ok. Dúvidas? Doutor Mário, como vota? Só um detalhe, a própria impugnação a data 23 do 4, né? Eu não olhei a impugnação, não, aquele bate pronto que a gente Não, já fez. o recurso é datado 23 do 4, apesar de falar 30 de março. Aí eu acompanho o relator, presidente. Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator. Também acompanho, então ficou por unidade de votos, item 95, não conhecer o recurso, item 96, agora novamente, doutor
Leonan, interessado Alberto Teles de Lima, item 96. Item 96, senhor Alberto. Novamente, presidente, utilizarei a leitura resumida. Cuida-se caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da primeira turma da DRJ de Fortaleza, que, com dado de voto, julgou em procedimento pedido da impugnação, cujo acordo estou assim emendado, anistiado político, isenção e imposto de renda pessoa física. As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos anistiados políticos são isentos do imposto de renda a partir de 29 de agosto de 2002, sob condição de existência prévia de requerimento de substituição pelo regime de reparação econômica, ainda que pendente de deferimento. E aí a DRJ vai dizer que o recorrente não comprovou esse requerimento. O lançamento foi sumariado nesses termos. Contra o contribuinte foi emitida notificação do lançamento, posto de renda pessoa física, no calendário 2004, conforme segue. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista. Constatou-se a omissão de rendimentos tributados recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos. Complementação da descrição dos fatos. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista, de ação judicial federal. O contribuinte deixou de declarar X mil reais, conforme a ação ordinária, processo número, que julgou procedente para serem reintegrados ao serviço da ativa da Marinha, transferidos para a reserva remunerada na graduação de suboficial, a partir de 5 de outubro de 88, com remuneração que faz jus, também reformados por ter atingido a idade limite. Dedução indevida de dependentes. Glosa. Corresponde à dedução indevida com dependentes por falta de comprovação. Aí tem um valor aí. A impugnação foi resumida nesses termos. Inconformado apresentou a impugnação conforme a seguir. O recorrente, vou ler só os destaques. O recorrente recebeu ganho de causa no processo tal, que tramitou na Justiça Federal do Rio, em desfavor da Marinha do Brasil, visando sua reintegração na ativa, transferido para a reserva, a partir de 5 de outubro de 88, com remuneração que faz jus, também reformado por ter atingido idade limite. Acontece que o recorrente goza da isenção do imposto de renda. A norma esculpida no artigo 9º, parágrafo único, da Lei Federal 10.559 de 2002, regime do anistiado político, citado em seu comprovante de rendimentos, emitido pela Marinha de Guerra do Brasil, informa a isenção do referido imposto. Aliás, citada lei foi fundamento legal da ação judicial movida contra a Marinha, que ultimou com a sentença em favor do requerente. O valor do ganho de causa tem causa e origem nos rendimentos isentos do imposto de renda. Se a Marinha tivesse pago normal e mensalmente valores devidos ao recorrente, este teria recebido livremente os seus vencimentos, sem incidência de IR. Não há, no caso, possibilidade de existência de fato gerador, e se tivesse, teria que reconhecer a condição de anistiado. O recorrente reconhece que deveria ter declarado no campo rendimentos isentos não tributáveis da sua declaração de rendas do ano de 2004, o valor recebido. Não fez por ignorância, não foi por dolo ou má-fé, e tem consciência que é isento. A Lei 10.559 tem efeito ao anistiado. Sua eficácia. E para trás, esse é o espírito da lei de anistia, retroage. Foi e é o caso do recorrente, que teve seu direito reconhecido pela Justiça Federal e não pode agora ser prejudicado pela Receita Federal. Enfim, a tese não foi acolhida pela DRJ, conforme já li, pela ementa Alhures. No recurso voluntário sujeito passivo, reitero o termo da impugnação, postura a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento. Na peça recursal, aborda, inclusive, que se tivesse recebido a tempo e modo, não acumuladamente teria recebido seus vencimentos sem incidência de imposto de renda retido na fonte. Juntou o documento sendo além de uma declaração à mão, na qual declara que não pode pagar o imposto suplementar lançado, cópias de documentos do próprio processo. Ele fez uma declaração dizendo que não podia pagar. Aí juntou o processo da declaração. O recurso voluntário atende a todos os pressupostos de unicidade, portanto, dele conhece. Mérito. Quanto ao juiz de mérito, passa a apreciar. Como informado em linhas pretéritas, essa controvérsia ainda em curso é relativa ao lançamento de ofício com exigência de imposto de renda de pessoa física suplementar e refere-se à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica decorrente de ação judicial no ano calendário 2004. Consta na descrição dos fatos da notificação do lançamento que, aspas, o contribuinte deixou de declarar X mil reais, conforme a ação ordinária processo tal, que julgou procedente para serem reintegrados ao serviço da ativa da Marinha, transferido para a reserva remunerada na graduação suboficial a partir de 5 de outubro de 88, com remuneração que faz jus também, reformados por ter atingido a idade limite. A decisão recorrida entendeu que os rendimentos recebidos pelo recorrente na Marinha do Guerra do Brasil, após processo judicial, não é isento,
pois o recorrente não tinha requerimento específico para fins específicos de reconhecimento na condição de anistiado político, requerimento de substituição pelo regime de reparação econômica, condição imprescindível para a concessão da isenção da Lei 10.559 de 2002, artigo 9º, parágrafo único. A decisão de piso também concluiu que o fato do recorrente não ter recebido a tempo e modo dos vencimentos era irrelevante para fim de omissão de rendimentos sujeitos à tributação no ajuste anual. Por último, a título de adição, interpretou que os comprovantes de isenção dos anos calendários de 2005 e 2007, que apontam o regime de anistiado político, Lei 10.559 de 2002, artigo 9º, parágrafo único, não são hábeis para comprovar isenção no ano calendário de 2004. O recorrente se insurge contra essas conclusões e enaltece em paralelo que, se tivesse recebido a tempo e modo, não acumuladamente, teria recebido seus vencimentos sem incidência de imposto de renda de pessoa física aplicando seu regime de competência. Sustenta outro sim que, a Marinha de Guerra do Brasil informa ao recorrente a isenção de imposto de renda de pessoa física fundamentado no artigo 9º da Lei 10.559. B. A Marinha de Guerra do Brasil laborou em erro essencial ao induzir o recorrente ao não recolhimento de imposto de renda de pessoa física exigido pela Receita Federal pelo fato de ter informado no comprovante de rendimentos a isenção se não tiver esse enquadramento. Esse enquadramento. C. A Marinha de Guerra do Brasil, como Receita Federal do Brasil, são instituições de Estado brasileiro. D. A pessoa idosa com mais de 70 anos que está a exigir tratamento diferenciado por parte do Estado e não pode pagar o imposto de renda conforme declaração que apresenta no anexo. E é injusto e é irracional que o mero aspecto formal procedimental da lei prevaleça sobre a dimensão material. Pois bem, alegar que agiu de boa-fé e que não pode pagar imposto sobre a renda não são causas excludentes da exação tributária tangenciadas por critério objetivo. Doravante, passa a analisar capítulos específicos da tese de defesa. Anistiado político. No que tange a condição de anistiado político e invocação da isenção prevista no parágrafo do artigo 9 da Lei 10.559, ainda que conste dos autos informes de rendimentos da Marinha de Guerra do Brasil, que atesta a aplicação do parágrafo do artigo 9 da Lei 10.559 em anos calendários subsequentes ao lançamento para valores recebidos pelo recorrente nestes anos posteriores, tenho que lembrar que os valores objeto da omissão são rendimentos anteriores à norma isentiva e decorrem de ação judicial. Por bem delimitar a matéria a respeito da ação judicial, tratar de litígio contra a fonte pagadora diversa, passa a adotar as seguintes conclusões do acordo tal, datado de tanto, que, ao meu ver, aplicam-se ao caso em Vergasta, que houve recebimento acumulado de fonte pagadora. Eu vou ler só os trechos destacados. Somente são isentos de imposto de renda da pessoa física os valores recebidos que representem reparação econômica, assim definidos por ato do Ministro da Justiça, nos termos da Lei 10.559, da isenção de imposto de renda dos anistiados. Não são os trechos destacados. Os requisitos para a isenção das verbas recebidas pelos anistiados são reparação econômica pagos com recurso do Tesouro por ato do Ministro da Justiça. O montante considerado tributável pela Fazenda Nacional são valores recebidos através de ação judicial. Além de decorrer de ação judicial, o montante recebido pelo contribuinte corresponde à diferença entre a aposentadoria anterior e a aposentadoria especial do anistiado, valores devidos antes da edição da lei isentiva. Vale ressaltar ainda que a isenção é interpretada restritivamente a tipo 111. Aí eu já avanço aqui. Importante destacar ainda que, em caso não está claro que o motivo da decisão judicial do caso concreto em análise seja a reparação econômica decorrente de fatos que sejam a anistia política. Muito pelo contrário, dá a entender que são diferenças antigas de remuneração, inclusive bem anteriores a 2002. Neste sentido, cito outros dois precedentes deste grande conceito na qual se colhem as seguintes emendas. A isenção vou ler só os trechos destacados. A isenção do imposto de renda sobre valores pagos a título de indenização no teatro político é válida somente a partir de 29 de 8 de 2002, nos termos da Lei 10.559, eu peço vendo para não ler o segundo. Sendo assim, sem razão recorrente nesse capítulo de questão do anistiado. Aí eu tenho um capítulo de RRA, que ele foi tributado pelo regime de caixa, ele pede o regime de competência, tudo aqui anterior à decisão do Supremo, e eu estou aplicando o regime de competência. Então, já avanço aqui para o dispositivo. Ante o exposto do provimento parcial, recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando as tabelas e alíquotas de imposto vigente em cada meio de referência, observando a renda oferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial e como voto, presidente. Ok. Só para tentar sintetizar, esses valores que da ação judicial, então, na prática, não tem nada a ver. É uma ação contra o INSS que não tem absolutamente nada a ver. Ele só é lixado, mas ele quer que todos os rendimentos dele sejam beneficiados por essa situação, pelo jeito, né? Isso, eu acho que é ação direta contra a Maria, mas o atrasado lá da diferença salarial, tá, digamos, mas, enfim, não tem nada a ver com a anistia. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Não passa a votação. Olá, Mário. Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim. Acompanhe o relator.
Acompanho. Acompanho. Caio, Acompanho, relator. Juliano, Acompanho o relator. também acompanha, então ficou esse dispositivo, né? O recálculo do imposto de renda com as alíquotas da época, parcial provimento, no caso, e 97 com a palavra Leonão também. Passar. Item 97, nome do contribuinte é Anselmo. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da DRJ da nona turma de Belo Horizonte, que por unidade de voto julgou improcedente o pedido deduzido da impugnação, cujo acordo estou assim emendado no calendário 2005, 2006, 2007. Vou ler só os trechos destacados, fazer uma apresentação da minuta resumida. Sujeitos ao pagamento de imposto de renda, tributação em separada, pessoa física que ofere ganhos de capital na alienação de bens. Omissão de rendimentos. Constatada a omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento de imposto de renda. Multa isolada. Falta de recolhimento de carnê-leão. Foi mantido. Denúncia espontânea, multa de mora. É cabível a exigência da multa de mora quando ocorre o recolhimento extemporâneo do tributo. Essas são as controvérsias. O lançamento foi bem sintetizado pelo que passa a resumir, adotar. Foi lavrado auto de infração relativa ao imposto de renda, pessoa física, no calendário 2005, 2006, 2007, contribuinte incorreu nas seguintes infrações: falta de recolhimento de imposto sobre ganho de capital, visto que o contribuinte, ao recolher imposto correspondente a essa operação, não recolheu a multa de mora devida, isso implicou o pagamento a menor. Desse modo, foi recolhido imposto principal menor. 2. Omissão de rendimentos referente a juros recebidos de pessoa física, vencimento anual, definido no mesmo percentual pago pela caderneta de poupança. Informa a autoridade fiscal que esses juros foram pagos pelo senhor tal e não compõem o valor da alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento mediante o recolhimento mensal obrigatório estável sujeitos ao ajuste da declaração anual do contribuinte. 3. Multa isolada, pelo não recolhimento do carnê-leão devido em função dos juros recebidos da pessoa física. Esclarece a autoridade lançadora que o contribuinte foi selecionado para fiscalização em razão de ter efetuado pagamento de tributo em atraso sem o recolhimento da multa de mora. Registra que, cientificado no início do procedimento fiscal, o contribuinte, por meio do termo de resposta de diversos documentos, informou que vendeu a totalidade de 10 mil cotas de uma empresa. Aí tem o nome da empresa aí. E disse o nome da pessoa para quem ele vendeu. E que o pagamento foi efetuado de forma parcelada, sendo uma entrada e 32 parcelas mensais e consecutivas. Essas parcelas mensais e consecutivas eram reajustáveis pelo índice da caderneta de poupança, foi o critério fixado para reajuste dessas mensalidades. 32 mensalidades. Relata que, conforme esclarecimento prestado pelo contribuinte, foi recolhido o imposto de renda sobre o ganho de capital apurado sem a multa de mora devida, porque este se valeu do Instituto da Denúncia Espontânea. Salienta a informação prestada pelo contribuinte no sentido de que, em momento posterior, por ter constatado erro na apuração e no recolhimento do IR realizado, já que os juros relativos à atualização das parcelas mensais haviam sido tributados, como se fossem ganho de capital, quando deveriam ter sido tributados através da sistemática do carnê-leão. Refez todos os cálculos, diz o impugnado. Em impugnação, o contribuinte alega o seguinte: que o valor lançado deve-se à recomposição dos cálculos com a imputação da multa de mora sobre valores recolhidos sobre o benefício da denúncia espontânea. Salienta que faz jus ao não pagamento da multa de mora sobre o imposto de renda decorrido do ganho de capital, porque efetuou o recolhimento acrescido de juros de moratórios. Aduz que, antes de iniciar qualquer procedimento, insiste que, restando configurada a denúncia espontânea, não poderá haver a exigência de qualquer tipo de multa moratória punitiva. Reconhece que o imposto de renda sobre rendimentos recebidos a título de juros remuneratórios deveriam ter sido tributados à medida de seu recebimento, mediante recolhimento do carnê-leão. Contudo, considerando os créditos de débitos apurados na mesma operação, entendeu que deveria recolher apenas o saldo líquido do IR sobre os juros. Informa que, levando-se em conta a existência ou então do crédito de débitos promovidos, o recálculo do IR, tanto em relação ao ganho de capital quanto em relação aos juros recebidos, e recolheu o saldo do IR remanescente. Concluiu que toda e qualquer diferença de IR foi apurada e recolhida de acordo com a legislação, não havendo saldo remanescente, muito menos multa isolada a ser aplicada. A tese não foi acolhida pela DRJ. Na decisão a qual é consignado que o auto de infração decorre de falta de recolhimento de imposto sobre ganho de capital, da omissão de rendimentos a título de juros remuneratórios recebidos de pessoa física e da falta de recolhimento do imposto de renda de pessoa física sob forma de carnê-leão, bem como é registrado que a tese de defesa sustenta que todas as diferenças encontradas pela fiscalização devem ser exclusivamente a recomposição dos cálculos com a imputação da multa de mora sobre os valores recolhidos, concluindo que a denúncia espontânea não afasta a incidência da multa de mora, afastaria apenas a multa de ofício, se fosse o caso. No mais, quanto aos carnês leão pagos sobre os juros remuneratórios recebidos de pessoa física,
A decisão recorrida pondera que a autoridade fiscal registrou de forma clara nos itens 35 e 36 do relatório fiscal, bem como nos anexos 3 e 4 do termo de verificação, que tais pagamentos foram feitos em valores inferiores aos devidos e que foram devidamente considerados no lançamento de ofício, de modo que na apuração, tanto da omissão de rendimentos quanto na multa isolada, levou-se em conta os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, motivo pelo qual não se pode atribuir-lhe razão ao alegar que não há saldo remanescente de imposto a ser pago, muito menos multa isolada a ser aplicada. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera a impugnação e pede o cancelamento da exigência. Posteriormente, o contribuinte juntou petição requerida em suma do cancelamento do lançamento, reconhecendo ex ofício a ilegalidade da cobrança da multa proporcional de ofício do lançamento de ofício. Tem as páginas aí. Por ocasião subsequente à publicação da pauta de julgamento, apresentou memoriais reiterando os termos do recurso voluntário e da petição retromencionada. É o que importa relatar. O recurso voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Quanto à petição colacionada posteriormente, entendo que, em resumo, ela pretende ver aplicada a súmula CAF 147 e, por ocasião da interposição do recurso voluntário, em 15 de 3 de 2012, ainda não tinha sido editada a medida provisória 351 de 2007, convertida na lei, acho que tem um erro aqui, depois eu corrijo. Quanto ao método, faço apreciar. Como informado em linhas pretéritas, há controvérsia relativa ao lançamento de ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física experimentado nos anos calendário 2005, 2006 e 2007, e se refere à falta de recolhimento do imposto de renda sobre ganho de capital. Recolheu-se valor a menor, deixando de recolher a multa de mora referente à alienação de cotas sociais de empresa para pessoa física. A omissão de rendimentos referentes aos juros recebidos de pessoa física por força de financiamento entre particulares na alienação das cotas sociais mencionadas, sendo o contribuinte credor do comprador e exigindo do devedor juros iguais aos da caderneta de poupança pelo funcionamento da compra e venda das cotas sociais, de modo que o financiamento é remunerado, com ganho equivalente à taxa da caderneta de poupança, e precisava ter o imposto de renda recolhido, ganho em financiamento e a multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão. Essa é a controvérsia. Aí tem um capítulo aqui, da inexigibilidade da multa de mora em denúncia espontânea e a alegada extinção do crédito tributário referente ao imposto de renda incidente sobre juros por compensação e pagamento. O recorrente alega que, por força da denúncia espontânea, a multa de mora não era devida e alega, inclusive, a extinção do crédito tributário, exatamente por força da denúncia espontânea sustentada referente ao imposto de renda referente à temática em foco. Todavia, o mesmo está equivocado, pois a denúncia espontânea não afasta a necessidade de recolhimento da multa e dos juros de mora decorrente do atraso, e, aliás, sem o recolhimento dos encargos moratórios. Sequer pode-se falar em denúncia espontânea cumprida e atendida para fins legais. A denúncia espontânea teria um condão de afastar as sanções decorrentes da infração em si mesma considerada. Eu adoto um trecho aqui da decisão do DRJ nesses termos. Com a impugnação, o contribuinte sustenta que todas as diferenças encontradas pela fiscalização devem-se exclusivamente à recomposição dos cálculos com a imputação da multa de mora sobre valores recolhidos, que entendem devido em razão do benefício obtido com denúncia espontânea. O ponto central da discussão versa, portanto, em saber se o Instituto da Denúncia Espontânea afasta ou não a incidência da multa de mora. Sobre o assunto, cabe salientar que a mora surge, conforme disposto no Código Civil, com o inadimplemento da obrigação no prazo fixado para o seu vencimento. Inexistindo pagamento da data determinada, configura-se a mora e as imposições legais dela decorrentes. A todo contribuinte que denunciar uma infração à legislação tributária de forma voluntária e antes do início do procedimento fiscal, é dado ver excluída sua responsabilidade tributária pela infração praticada, com o que terá afastado a aplicação das sanções a caso cabíveis, nos precisos termos do artigo 138 do Código Tributário. Isso, contudo, não autoriza a interpretação de que é indevido o pagamento da multa moratória exigida pela Secretaria da Receita Federal, pois a multa de mora não tem natureza de penalidade por infração à legislação tributária, não se confundindo, pois, com a multa de ofício, esta sim revestida de caráter punitivo. Na verdade, está o contribuinte dando interpretação equivocada ao disposto no artigo 138, visto que o Instituto da Denúncia Espontânea exclui
tão somente a responsabilidade por infrações, o que significa afastar as penalidades aplicadas ao contribuinte infrator que agiu espontaneamente. Contudo, como a multa de mora não tem natureza jurídica de sanção ou penalidade, e sim de indenização pelo atraso no pagamento, não cabe exclusão de sua exigência nos casos de denúncia espontânea, sendo assim sem razão recorrente desse capítulo. Aí tem o capítulo da multa isolada aqui. Em continuidade, observe que em petição integrativa, com outras palavras, o recorrente requeriu, de certo modo, a aplicação da súmula CAF 147. Pois bem, nesse ponto, assiste razão recorrente, aí eu estou aplicando a súmula. Agora, eu tive um erro de fato aqui, a petição foi apresentada após, o recurso foi apresentado após a medida provisória, e ele não trouxe isso no recurso, ele trouxe numa petição posterior. No recurso, ele trazia inexigibilidade da multa de mora em denúncia espontânea, inexigibilidade da multa de mora em denúncia espontânea e da extinção do crédito tributário referente a imposto incidente sobre juros por compensação em pagamento, e requerer a suspensão da exigibilidade. Ele não pediu, no recurso voluntário, ele não pediu o afastamento da multa isolada. Ele fez isso intempestivamente. Eu estava aplicando a súmula CAF 147, mas nesse caso eu não sei o que é que vocês acham. De toda forma, nesse caso eu manteria, como é uma súmula, eu manteria a aplicação, conhecendo de ofício e dando provimento parcial. Nem conhecendo de ofício, relevando a intempestividade. Eu pessoalmente não tenho muitos problemas com relação a essa situação. Tá? Não conhecendo de ofício, mas relevando a intempestividade dessa questão, porque ele atravessou uma petição, mas antes do julgamento, e bem antes do julgamento, pedindo a aplicação de uma súmula do CAF. Sim. E ainda reiterou memoriais. Eu acho que também não prejuízo para ninguém, mas tudo bem. Tanto a Ludmila quanto o Juliano querem falar. Ludmila, com a palavra? Eu acho que nós apreciamos. Foi um processo seu, Ricardo, que tinha seu, né, Juliano, né? Uma situação exatamente igual a esse caso, só que nós não, mais ou menos, né? Juliano, melhor você falar. Lá não pedia, né? Ele não pedia. Aqui é diferente, bem antes do julgamento. É diferente. A discussão é exatamente essa diferença. Aqui no meu ele não pede e eu dei de ofício. Aqui ele apresentou uma petição, então... Posterior, mas antes do julgamento. Antes do julgamento. É um pouco diferente nesse sentido. Agora, no outro, realmente eu dei de ofício, porque era uma questão que estava simulada, e é uma questão, como o Caio bem apontou naquele momento, de dizer que a legislação não previa, né? Tá, mas aí... naquela votação, eu e o Caio fomos vencidos, e só para deixar claro o que aconteceu. Tá, eu não vejo como fazer aplicação de ofício. Eu acho que o que a gente pode fazer, nesse caso, relevar a intempestividade e tratar como tratar só como um adendo da questão de multa, entendeu? Tratar essa insurgência de uma capitulação mais ampla, porque ele tem uma insurgência com relação à penalidade, né? Isso. Então, eu acho que nesse sentido dá para tratar assim. Eu até tenho um erro de fato aqui, que eu abri um tópico aqui para dizer que a petição era anterior à medida provisória, mas foi um erro. A medida provisória é de 2007, a petição é de 2012, eu acho que eu li em 2002, mas enfim. Fazer que nem Ricardo, a manufatura, né? Processo demais. Mas enfim. Eu vou corrigir esse erro material. O Ricardo quer se manifestar também, Ricardo, por favor. Mas justamente quando discutimos sobre isso, não houve a discussão de que a medida provisória ela saiu em janeiro de 2007? Entraria realmente 2007? Em outro processo que decidimos, não entraria 2007. Continuaria a cobrança 2007. Desculpa. Não, mas o recurso aqui é 2012. Está muito depois. Eu li 2012. Eu acho que eu li. Independente disso, 2002, é que envolve lançamento de 2007, mas a medida provisória ela é de janeiro de 2007. Não seria afastar o lançamento da multa apenas para 2005, 2006, caso isso permaneça? Ricardo, se você acho que foi isso que eu confundi.
Tá. Mas, ô Ricardo... Mas mesmo assim, ele deveria ter trazido um recurso voluntário, né? Se você me permite, lá na discussão, foi um caso até que o Rony não estava, porque ele estava impedido, a gente considerou 2007 inteiro, porque a medida provisória saiu no meio de janeiro de 2007 e a redação que trata da multa isolada não foi alterada pela lei, então ela continuou vigente, ela não teve eficácia cortada, nada disso, ela continuou. Até onde eu me lembro foi isso que a gente decidiu naquele momento, tá? Só para clarear aqui a discussão. Então, eu estou confuso, porque, na verdade, em 2007, naquele processo, não foi mantida a multa? Foi mantida. Nesse caso aqui tem que manter também. Tem que manter. Manter 2007. Isso, manter 2007. Então, nesse caso da decisão do Aqui é 2005 e 2006. Seria lançamento 2005 e 2006, pela lógica do texto. Pronto. Okay. Isso. Você tem razão. 2007 tem que ser 2005 e 2006. É outro ponto que tem que corrigir. A multa isolada do ano calendário 2005 e 2006. Estou até ajeitando o dispositivo aqui. O dispositivo da minha proposta, presidente, seria ante o exposto do provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento a multa isolada dos anos calendários 2005 e 2006. Ok. Você chegou a terminar a narrativa do seu voto? Acho que não, mas parou no meio, né? Não, eu terminei. Terminou? Tá. Eu terminei, já fui entrando na discussão, porque eu tinha cometido um erro material. Outra discussão, mas ao mesmo tempo, de maneira geral, eu acho que, até porque aventar como o contribuinte trouxe uma petição tratando de uma questão que digamos assim, não é uma questão meio que normativa, né, que veio, né, que é de obrigação para a gente, e deu mal-estar e litígio, multa, eu não vejo problema, assim, aplicar nesse caso específico, evidentemente, conhecer aí essa questão da multa isolada, não vejo maiores problemas, nem sendo de ofício, assim, eu acho que conhecer a petição, porque está trazendo uma questão normativa que é de obrigação para a gente, né, obrigatória para a gente. Mário, quer se manifestar? Pois não, eu estou em dúvida aqui, a questão da multa de mora, aplicação do artigo 138 do CTN. Isso tem sido discutido no CARF, que o entendimento da Receita é que, baseada, na verdade tem parecer da Procuradoria também já, que a denúncia espontânea, uma vez observado todos os requisitos, afasta a aplicação da multa de mora. Tem alguma particularidade? A multa, não, eu estou dizendo que ela afasta a multa de ofício. Não, a multa de mora também. Tem o ato declaratório PGFM 8, 2011, e já tem o chancelado pela Receita também, né, de obrigação tal. Ato declaratório, Carlos? Ato declaratório PGFM 8, 2011. Tem uma solução de consulta da Receita que trata de tudo isso. Eu acho que eu sinto esse ato. Foi? A solução de consulta 233, 2019. Mas tem o ato declaratório da Procuradoria já, tem decisão judicial, né? Aqui tem também citado a decisão qualquer. Então, dentro da Receita está bem passivo. O RESP 149.022 SP. É bem pacífico. E que a denúncia espontânea, corretamente, né, com base com o recolhimento, não pode ser compensação, inclusive, ela afastaria a aplicação da multa de mora por acatamento dessa decisão judicial. Então, o ato do PGE 8, 2011 e também o parecer PGFM CRJ 2103, 2011, antes do ato declaratório, né? Esse parecer foi aprovado pelo ministro da Fazenda. A emenda dele é essa: denúncia espontânea, exclusão da multa moratória, inexistência de distinção entre multa moratória e punitiva, visto que ambas são excluídas em caso de configuração da denúncia espontânea, inteligente do artigo 138 do CTN. Jurisprudência pacífica do egrégio STJ.
Eu acho só que assim, a gente teria de olhar com mais calma assim, se é o caso de aplicação disso aí, no caso concreto, né? Deixa eu explicar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui ao caso concreto para você entender, tá? Porque de repente ele vendeu um imóvel, tá? Ele recebeu uma parte à vista e dividiu o restante em 32 parcelas. O contrato já fixou o preço. O contrato fixou todo o preço. Essas 32 parcelas, ele abriu uma cláusula de que aquelas parcelas iam ser corrigidas. Ele não efetuou os pagamentos na data correta, certo? Inclusive, eu acho, salvo engano, até do valor à vista, que seria 30 dias da venda, né? Ele não efetuou os pagamentos. Então, ele veio efetuar bem depois. Quando ele efetuou esse pagamento depois, houve a incidência, ele não pagou os juros moratórios, ele pagou o valor de face. Eu não me lembro aqui quanto tempo depois foi, mas ele pagou o valor de face e não recolheu os vencimentos sobre as remunerações das parcelas da correção. Então, a autuação aqui é dessas diferenças não pagas. Então, era para recolher, por exemplo, R$1.000, ele recolheu 900, o lançamento é de 100. Aí, sobre esses 100, como teve o lançamento de ofício, aí teve também a multa de mora, dos 75% dos 100 só. Esse é o contexto fático, assim, na forma resumida. O que eu entendi aqui pelo relatório que você fez, e aí eu não li o processo todo, claro, o que eu entendi foi o seguinte, que ele não pagou na época própria Isso. sobre a remuneração do capital dele. Né, Isso. E aí depois ele pagou com juros moratórios, ele pagou o principal mais juros. Não, ele pagou sem juros. Ele foi lançado, ele pagou sem os juros moratórios. E parece que está dizendo que é sem juros, ele pagou com juros e sem a multa moratória. E aí a administração tributária fez a imputação de pagamento e considerou que, porque ele pagou 100, ele falou, desse 100 que você está pagando, é o que a Receita faz. 90 corresponde à principal e os outros aqui é multa e juros. Ela imputou recalculando. Me parece que no relatório você falou que ela pagou com juros. Aí, nesse caso, afastaria... multa de mora. Isso, multa de mora, tá certo. Desculpa, multa de mora. Pelo relatório aqui. Se ela pagou com juros e não ficou devendo mais nada, eu acho que aplicaria aí esse parecer e não caberia de mora mesmo, não. Isso foi um entendimento que a Receita demorou assim e as unidades não estavam aplicando. Eu tive uma discussão dessa grande 2 anos atrás com a unidade lá, um recurso de ofício que eles apresentaram. Aqui a multa de mora de 20%, né? Isso, pagou o principal com juros, não caberia a multa de mora, aplicando o entendimento jurisprudencial, que a Receita hoje já acata, inclusive. Então, o que a Receita faz, ela faz a imputação e pagamento. Se ele deve 100 mais juros, daria 105. O cidadão paga 105, ela recalcula e fala, não, esse 105 corresponde a 90% do devido, porque eu estou aplicando mais 20% de multa aqui, multa de mora. Gente, sem querer interromper, eu acho que está... Eu, particularmente, eu gostaria de pedir vista desse processo, tá? Até porque muito pouco a gente julga aqui denúncia espontânea, é bem raro. Eu acho que, até para ver a questão do fático, eu preferiria ver com calma. Então, pode pedir, de repente... Eu fico com a vista, então, pode ser... Eu dou uma olhada, e você pode dar uma olhada também, né? Mas a gente... Eu vou dar uma olhada também, de repente, se eu achar esses normativos que você fala, eu posso acrescentar aqui. Tem vários normativos, mas a questão é a adequação ao caso concreto. Repetindo, a gente tem visto muito pouca coisa disso aí, denúncia espontânea, como é um caso que é meio diferente, é melhor que a gente faça isso com devagar. Então, ficou com vistas esse último. Okay. Só concluindo aqui, presidente, nesse caso aí, se ele pagou o principal sem juros, aí caberia multa, ele não pagou o devido, então caberia a multa. Se ele pagou com os juros certinho e não ficou nada, então não caberia a multa. Agora, se foi só o principal, aí sim caberia a multa de mora.
Não, a princípio pode ser isso. Eu só vou dar uma olhada com mais calma nesse assunto. Tá bom, tá ótimo, obrigado. Então, ficou vistas para o Marco transformar em vistas coletivas. Aí eu vou colocar aqui Mário/Rony aqui nas minhas anotações secretas aqui. Tá? E a gente passa aqui, são 11h34, já encerramos aí com a participação do doutor Leonan, né? Temos que o item 98 da pauta já foi julgado, né, sentada, né, que foi o Monsanto, cuidado parcial provimento. O item 99 saiu de pauta, acho que é pedido da PGFN. E temos o próximo processo, seria o item 100 da pauta, de relatoria do doutor Juliano Fernando Aires. Eu já passo a palavra, então, Juliano, se estiver pronto, pode começar. Tá bom, a gente está mudando agora, bom dia a todos, estamos mudando aqui o assunto, contribuições sociais previdenciárias, e aqui a gente está falando de uma inflação CFL 38, tá? Vou ler aqui resumidamente o que interessa. Conforme relatório de folhas 9, a empresa autuada deixou de apresentar a fiscalização, mesmo devidamente intimada através do termo de inicial de ação fiscal, os seguintes documentos relativos ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004. Livro diário, o livro caixa, livro razão, folhas de pagamento, registro de empregados. Vou lá para o acórdão, do acórdão da impugnação, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso, na decisão ACO, aponta que o órgão recorrente alega que entregou os documentos solicitados à fiscalização, porém, não traz aos autos nenhuma prova dessa entrega, não devendo prosperar a alegação do mesmo. No recurso voluntário, interposto em 15 de abril de 2009, o sujeito passivo reitera suas alegações constantes em sua impugnação, afirmando que apresentou todos os documentos necessários para aludir o trabalho da autoridade fiscal, permanecendo o mesmo à disposição para análise, não havendo dessa forma inconsistência alguma quanto à sua alegação. Passo ao voto da admissibilidade. O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, alega o recorrente que apresentou os documentos exigidos para a fiscalização, que os mesmos estão disponíveis para análise da autoridade fiscal, não havendo ocorrido na inflação. Pois bem, neste giro, destaque-se que o ônus de colidir aos autos dos documentos solicitados pela fiscalização é do recorrente, o que ela não fez. Ocorre que, além da recorrente não apresentar os documentos, dependendo que os argumentos trazidos na peça recursal são evasivos genéricos, não havendo qualquer motivo para que justifique a não apresentação dos livros contábeis e demais. Então, passar a votação, Mário não vota. Acompanho o voto do relator, presidente. Consultor também. Ricardo. Acompanha. Vila. Acompanho. Caio. Acompanho. Leonan. Acompanho. Eu também acompanho, então ficou, na verdade, vou se negar pelo do recurso. Vamos passar para o próximo, que é o item 90 e... É o item 101, no caso, né? 101. 101. TCG Transportadora. Transportadora. Aqui a gente está falando de uma CFL 30. De acordo com o relatório fiscal da inflação, em folhas 14, constatou-se que a empresa não informou em sua folha de pagamento mensal as remunerações recebidas pelos segurados autônomos que lhe prestam serviço no período de 1 de 1997 a 12 de 1998, fatos apurados na contabilidade e nas contas FIS. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas no artigo 290 e 291, conforme o relatório fiscal, a aplicação da multa, foi as 15, com base na legislação aplicável. O interessado apresentou em 31/10/2007 sua impugnação, folhas 23 a 24, na referida peça de defesa alega que não está obrigado a apresentar folhas de pagamentos na forma exigida pela autoridade autuante, acreditando na nulidade do presente auto, eis que indevidamente a cobrança é pretendida. E remanescendo dúvida a respeito do referido à comissão, impugna pela perícia contábil para apuração de realização do indevido pagamento. Vamos lá. No acordo da impugnação, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, no Rio de Janeiro, primeira instância do contencioso.
tributário, aponta que o hora recorrente deixou de relacionar suas folhas de pagamento mensal e remunerações recebidas pelos segurados autônomos, que lhe prestam serviço no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1998, sendo que a fiscalização devidamente lavrou o período de auto de inflação, cumprindo-se o disposto no artigo 33 da Lei 8.212 e artigo 293 do Decreto 3.048, e respectivas aplicações das multas. Refuta o pedido da perícia da hora recorrente, por não ser trazida aos autos nenhuma razão substancial ou juntada que justifique a perícia, bem como por não ter pedido sido feito nos parâmetros determinados para a legislação. No recurso voluntário, interposto em 6 de junho de 2008, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos da derivação antecedentes e do mérito. Passo ao voto da admissibilidade. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade e mérito. No caso, o recorrente aduz que não está obrigado a apresentar folha de pagamento na forma apontada pela fiscalização e exige que o faça e ofender, tem algum erro aqui, depois eu corrijo, os direitos e garantias fundamentais previstos no inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Isto posto, verifica-se que, no caso em pauta, o recorrente faz alegações sem demonstrar as razões do porquê estaria desobrigado a elaborar as folhas de pagamentos mensais das remunerações exibidas pelos segurados autônomos que lhe prestaram serviço no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1998. Destaca-se que a obrigação de preparar as folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação previdenciária, que estão na legislação citada, configura uma obrigação de fazer, consequentemente deixando o recorrente de realizar tal obrigação na forma ditada pela legislação, arretará a sujeição da recorrente à sanção estabelecida. Desta forma, inferimos que a decisão da DRJ, consubstanciada no acórdão 12.18.036, não merece reparos e compartilhamos as motivações das conclusões do voto desse órgão julgador. Por todo exposto, entendo não haver razão recorrente quanto ao requerimento de afastamento da autuação. Ante exposto, voto por negar provimento do recurso. Esse é o meu voto, presidente. Ok. Colegas, tem dúvida? Mário, quer falar, por favor, Mário? Eu fiquei assim, meio... Questão da decadência, isso não seria o caso, não, que período 98-99 e foi a ciência, setembro de 2007, apesar de ser obrigação acessória. Não, se é obrigação acessória, tá, tem que olhar ali. Você vai contar um 7.3, exercício seguinte. Uhum. A gente faz de trás para frente, olha o conselho. Quando é que foi a autuação? A ciência foi quando? 28 de setembro de 2007. 28 de setembro de 2007. Então, vai lá, estaria decaído até novembro de 2001. 99 que foram. Se a fiscalização, se a falta de apresentação dessas folhas de pagamento só diz respeito a períodos anteriores do novembro de 2001, estaria decaído. Vamos mudar de ofício? Decadência de cidade de ofício. Decadência de cidade de ofício. É obrigatório, na verdade. É ordem pública, né? Matéria de ordem pública, né? Mas vamos só conferir. Aí tem que abrir o processo. Eu não cheguei a... Você abriu? Podemos fazer uma vista de mesa? Vista de mesa. Não, isso é rapidíssimo de olhar, né? Volta depois do almoço. É só que horas são 10. São 10 Está na folha 2 do processo, a ciência. Esse aqui é muito rápido. Ver quais são os períodos que foram, né? Foi janeiro de 97 a 31 de 12 de 98. Então estaria decaído isso aí. Está decaído, Bom, se for só conferir. E tem vários discursos padrão aí para o pessoal, né? Bom, não me importa. Você fala assim, anteposto, voto por... de ofício... negar provimento... voto por negar provimento. Ele chega a pedir decadência, tem que ver que tem recurso, né? Não pede. E ele apresentou o recurso em 2008, tá? E tem aplicação de súmula também. Sim. Põe de ofício nos termos da 148, a decadência vai se reger pelo 173, pronto. Decadência. Estou olhando aqui
Processo. Onde é que está escrito aqui o período aqui no processo? Rapidinho, gente. Isso aí dá 2 minutos. Só para fechar logo aqui. O termo de intimação é de 2 de setembro de 2007. Documentação relativa ao período, está na página 11. Documentação relativa ao período de 0197 a 1298. E a todos os estabelecimentos. O termo de intimação, folha 11, datado de 2 de setembro de 2007. A folha 15 tem o relatório fiscal do auto de infração, que é onde o fiscal descreve. Ele descreve ali o período 1 de 97 a 12 de 98. É o que eu citei lá em cima. Bom, então, não tem problema nenhum. Então, ficaria assim: ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso e de ofício declarar a decadência do lançamento. Uhum. Só eu estou com uma dúvida, só que é o seguinte, a intimação dele, intimação que folha 11. Eu escrevi a intimação que ele fez aqui. É na folha 11. Folha 11. Tá, não, tranquilo. É porque tem casos assim que às vezes ele pede, por exemplo, ele só autua num período determinado a obrigação principal, mas ele pede, por exemplo, ele faz a autuação da obrigação principal, como se fosse nesse caso aqui, 97, 98, mas ele chega pedindo as intimações, ele chega a pedir, por exemplo, 97 a 2001, tá? Então, aí eu entendo que se manteria, porque, bem ou mal, ele pediu documentos para o contribuinte não apresentou, ainda que não tivesse dado razão em seja a autuação. Mas só que no caso, não, ele pediu realmente só a documentação que foi pedida de 97 a 98. Então, tá, eu acho que é caso de decadência mesmo. Vamos acertar aqui o dispositivo. Eu coloquei assim o dispositivo, que está na minha versão aqui, e não está para vocês, mas ante exposto, voto por negar provimento ao recurso e de ofício declarar a decadência do lançamento. Eu acho que ficou bom. Deixa eu só ver. Pode ser, pode passar a votação se ninguém se puser. Mário? Acompanho o relator quanto ao reconhecimento da decadência, presidente. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho. Eu também acompanho, então ficou a negar provimento do recurso de ofício declarar a decadência do lançamento. Só fiquei com uma dúvida. Alguém chegou, o anterior foi também uma obrigação acessória, o item 101? Obrigação CFL 38. 38, ela teve... Não, o período era mais recente. Mais recente, tá. Só para tirar essa dúvida aí. Era muito mais recente. Posso até voltar aqui para tirar a dúvida. Não precisa necessidade. Você está convicto, eu acredito. Tá? Então, aí a gente passa, aí o 103 foi retirado de pauta para elaboração do despacho, tá? 104... O anterior é qual? É o 101? É o 101 que é a CFL 38. Nós votamos agora, foi o... Esse foi o 102, né? É o 101, está aqui 9798. Não, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Não, nós votamos o 101 agora. 101, né? Então foi o meu aqui. Perfeito. Foi 101 que foi o 100 que foi o CFL 38. O 100 2003, 2004, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então falta o 102 agora, tá? Desculpa, eu falei aqui. Obrigado, Mário. Então, eu vou passar a palavra de novo para o relator, tá? Para item 102 da pauta, interessado é o recorrente se cercar. Tá, isso aqui não é multa por descumprimento, tá? Isso aqui é retenção e busca de recompensação. Vou ler aqui resumidamente no que está em amarelo. De acordo com o contido no relatório fiscal, refere-se ao crédito o lançamento de contribuições devidas ao Instituto Seguro Nacional
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte... só um minutinho, gente, só um minutinho. Gente, desculpa. De acordo com o contido no relatório fiscal, refere-se ao crédito o lançamento de contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte descontada das remunerações dos segurados e empregados das competências de 3 de 1999, 07 de 2001 e 3 de 2001, sendo que as importâncias arrecadadas não foram repassadas à Previdência Social na forma prevista na legislação em vigor. Ainda de acordo com o contido no relatório, notificações e referências foi lavado em substituição o NFLD-X em observância ao contido na decisão notificação número X, cujo a cópia foi acostada às folhas 39 a 41. No item 2 do relatório fiscal, o fisco descreveu o ramo de atividade da empresa em questão, que é fabricação de esquadrilha, portões, portas e demais, informando que o contribuinte optou pelo sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições simples, em 20 de 3 de 1997, com efeitos a partir de 1 de 1 de 1997. Assim, pertencendo até a sua exclusão desse sistema em 1 de 10 de 2000. Também constatou no item 6 do relatório fiscal que a apuração dos valores descontados dos segurados empregados se deu por meio de verificação de folhas de pagamento de salários recebidos de férias e rescisões de contratos de trabalho. As bases de cálculo e as contribuições devidas e não recolhidas da Previdência Social constam no documento discriminativo analítico de débitos, DAD, folha 4 e do relatório de lançamento. O lançamento do crédito está apurado na legislação relacionada a documentos de fundamentação legal de débitos. Faz parte integral, em foco, todos os documentos listados no item 7 do relatório fiscal e também relacionados no item 1 dos autos. Dentro do prazo regulamentar de defesa, o contribuinte contestou o feito fiscal por meio de protocolo datado de 18 de 5 de 2006, acostados às folhas 26 a 123, no qual alegou preliminarmente, e aí segue várias alegações. Passo diretamente lá para o que o acórdão da DRJ decidiu. Em tese, na defesa acolhida por parte da DRJ, primeira instância da contestação administrativa, em suma, consta da decisão a qual foi afastada a preliminar suscitada pelo recorrente quanto a não preenchimento do campo tipo de débito, eis que tal informação foi devidamente informada no formulário com sua respectiva fundamentação legal. Foi acolhida a alegação da decadência em relação às contribuições relativas à competência de 13º de 1999, em atenção à decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal por meio da súmula 8, publicada em 20 de 6 de 2008. Quanto aos demais períodos, mantida a cobrança em relação às contribuições lançadas na competência de 7 de 2001, esclareceu a DRJ que todos os valores retidos na referida competência foram considerados pela fiscalização, conforme atestado às folhas 191 e folha 193. Da mesma maneira, em relação às contribuições lançadas nas competências de 13 de 2001, eis que, consideradas as importâncias recolhidas em nome da recorrente, assim como esclarecido que a retenção sofrida pelo contribuinte no valor de R$ 3.742,97 já havia sido considerada na competência de dezembro de 2001. Foi indeferido o requerimento do requerente para a intimação da tomadora de serviço para apresentar as guias de recolhimento das importâncias retidas, em razão de tais valores terem sido identificados no sistema informatizado da Previdência Social e considerados pela fiscalização. Portanto, parcialmente acolhida a impugnação, tão somente para excluir a competência de 13º de 2009, aqui é 1999, desculpa, em razão da decadência. No recurso voluntário interposto em 29 de agosto de 2008, o sujeito passivo reitera os argumentos lançados na impugnação, alegando em síntese. Nulidade do lançamento por ausência de fundamentação legal específica, eis que é mantida a falta de identificação do tipo do débito. Quanto à competência de 07 de 2001, alega que a autoridade lançadora deixou de considerar o valor total das retenções lançadas pelo Danone, no montante de 1.807,07, tendo considerado apenas 0,8060. Quanto à competência de 13 de 2001, alega que a contribuição foi integralmente paga, eis que houve competência parcial dos valores retidos. Sendo que tinha para relatar, passo ao voto.
o recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade, por isso conheço. Nulidade do lançamento, a recorrente reitera os seus argumentos quanto à suposta nulidade do lançamento, eis que mantido o mesmo erro da fiscalização ao deixar de preencher o campo tipo de débito, do descritivo analítico do débito. Folha 5, sem razão a recorrente, eis que, conforme muito bem esclarecido pela DRJ, cujas razões transcreve-se abaixo, embora o citado campo esteja em branco, foi devidamente informado no formulário FLD, a fundamentação legal que respaldou o recolhimento com a indicação expressa quanto à classificação do documento como apropriação em débito. Aqui eu transcrevo, vou deixar de ler porque eu já fiz o resumo. Portanto, afastada a preliminar de nulidade do lançamento. A recorrente, no mérito, a recorrente repete os mesmos argumentos lançados na impugnação quanto às contribuições relativas às competências de 07 de 2001 e 13 de 2001, tendo reapresentado documentos já apresentados anteriormente e que já foram analisados no curso do processo. Em suma, a recorrente afirma que a fiscalização deixou de considerar em seus cálculos os valores retidos pela Danone, a título de contribuições previdenciárias na prestação de serviço de cessão de mão de obra de 11%, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Em se tratando de competências de julho de 2001, afirma ter sofrido a retenção no valor de 1.808,07. E quanto à competência de 13 de 2001, afirma ter incluído a retenção do montante de 3.742,97. Em razão dessa divergência, a DRJ determinou a realização de diligência e folha 184 a 185 para verificar a respeito dos valores recolhidos e considerados pela fiscalização. Pois bem, o que se verificou é que a fiscalização considerou os valores retidos em nome da recorrente, conforme se verifica do cálculo elaborado pela fiscalização, e folha 146 e 149. De fato, o valor apurado pela fiscalização como retido em nome da recorrente em relação às competências de julho de 2001 foi de 1.080,60, e folhas 176, e não de 1.808,07, como alegado pela recorrente. Tanto que o pedido de restituição feito pela empresa, no valor de 1.808,07, foi indeferido em razão da fiscalização já ter considerado no lançamento o valor de 1.080,60, montante esse constante nas guias de recolhimento registradas, GRR, e folha 149. Tais fatos podem ser verificados no parecer conclusivo acostados nas folhas 187 a 193. Por sua vez, em relação à competência de 3 de 2001, ao contrário do alegado pela recorrente, os 3.742,97 foram considerados na competência de dezembro de 2001, conforme se verifica do cálculo elaborado pela fiscalização e folha 149, pelo que não podem ser aproveitados na competência de 3 de 2001. Por esta razão, sem razão recorrente, devendo ser mantido o lançamento tal como realizado. Ante exposto, voto por negar provimento do recurso voluntário. Esse é meu voto, presidente. Ok. Vou passar a palavra de imediato para o Caio, que quer fazer considerações. Por favor, Caio. Só uma dúvida, Juliano. Essa alegação dele de que em 7 de 2001 ele teria ter sofrido retenção de 1.808 e não de 1.008, o valor lá... 1.080. Ele trouxe alguma comprovação dessa retenção? Ele só traz a nota fiscal. A nota fiscal indica 1.808. A nota fiscal indica 1.808. Só que lá no sistema, o que a Danone recolheu não foi 1.808. Tá. Talvez a Danone, o que eu acho, ela deve ter visto competências pela nota fiscal e ter feito as retenções nas competências corretas. Tá. Aí eu fui pelo que o sistema o que consta no sistema como recolhido, efetivamente recolhido. Tá tudo bem. Se ele tivesse trazido pelo menos a guia da retenção, mas não. Então, só trouxe a nota. Tá. Eu estou vendo para frente aqui, não tem nenhum 1.808. Ok. Ok. Se ninguém tiver considerações adicionais, eu vou passar a votação. Doutor Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim? Também acompanho, relator. Ricardo? Ludmila? Eu acompanho o relator. Caio? Acompanho. Leonan?
Acompanho. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso para o item 102. Então, eu anuncio aqui que o item 103 foi retirado de pauta a pedido do relator, vai sair para movimentação de despacho. Os itens 104 e 105 foram retirados de pauta pela Procuradoria da Fazenda Nacional, vai ficar para reunião presencial. E nesse momento eu peço para os colegas encerrarem a gravação, que a gente vai sair para almoço.